estava sentado na sala, onde eu tenho um cantinho dos livros. Quem já foi de casa sabe como é. E eu ali falando em espírito, com a Bíblia aberta, o caderno aberto. E de repente, eu olhei para o cantinho dos livros, que é uma estante, né, uma pequena biblioteca. E quando eu olhei, lá em casa tem vários livros, todos cristãos, todos evangélicos, várias Bíblias. E parecia que meus olhos só enxergavam um livro, que entre outros ele é muito fininho, não teria como eu enxergar ele na distância que eu estava sentada. E ele se destacava. Eu queria até trazer realmente para apresentar para a igreja e indicar também você para ler. É muito interessante. E lá estava escrito oração intercessória. Aí eu fechava meu olho, esfregava, mexia, abria, e eu continuava vendo só aquele livro em destaque na estante. E ali eu comecei a sentir a presença do Senhor. Falei, Senhor, meu Deus, eu não vou resistir, eu não vou teimar, porque é o Senhor realmente me despertando ali para entender essa questão da oração intercessória. Fui lá e peguei o livro. Vocês acreditam que a gente já havia investido nesse livro já faz um tempo, comprado já faz um tempo, e ele ainda não tinha sido aberto, estava lacrado. Falei assim, meu Deus, o Senhor está me dando algo fresquinho mesmo, de primeira mão, que nem foi lido ainda. E eu abri o livro, você já fica assim impactada com as mensagens que você vai lendo. E o do sentido maior que eu vi nesse livro, em relação à oração intercessória, igreja, fica um recado hoje para você não mais perder o segredo do sentido da oração. É a perseverança. Esse livro eu estou lendo ele, ainda não terminei, não deu tempo, mas já estou com vontade de voltar e ler ele de novo, onde eu já li. Porque ele vai te motivando, ele vai te despertando ainda mais, vai aumentando a sua fé e você vai pegando um gosto ainda maior pela oração. E um dos trechos que está escrito naquele livro ali, que ele cita de um grande homem que ele faz parte ali dos heróis da fé, ele falando da perseverança, ele fala assim: através da perseverança, a lesma conseguiu chegar e entrar na arca. Olha que lindo! Dá glória a Deus, irmãos. Quem conhece uma lesma, como que ela se movimenta? E numa lentidão, né, irmão José? Tão devagarinho ali, mas ela não desiste. Quantos animais que não passam por ela correndo, acelerado, voando, pulando, e ela vai ali, ó, mais nível baixo, rastejando, devagarinho, mas ela não desiste. Outros já estão na frente dela, outros já chegaram, outros já foram. De repente, alguns por correr demais, de repente até cansou e nem continuou mais, mas ela persevera. E ele traz essa observação, que eu achei super interessante, uma sabedoria que desperta para nós, que muitas das vezes somos ansiosos, somos aflitos, somos apressados, queremos tudo muito rápido. Nós colocamos o relógio para funcionar, mas a gente quer fazer assim, ó, com o ponteiro. Vai logo, eu quero alcançar logo, eu quero chegar logo, eu quero conseguir mais rápido, eu quero avançar mais rápido. Você desejar, ótimo, mas você não respeitar o processo, não tem como. Então a perseverança na oração, ela vai te alimentar a sua fé. Saber que pode demorar, saber que tem um tempo a percorrer, saber que tem um processo a enfrentar, mas você tem uma confiança, você tem uma fé que você vai alcançar, você tem uma fé que você vai chegar lá, você tem uma fé extraordinária que você vai conseguir conquistar os seus ideais, você tem uma fé tremenda que vai alcançar a cura na sua família, a libertação, a transformação na sua família. E quantas vezes famílias que você vai conversar falam: ô pastor, ô missionário, ô pastor Rodrigo, eu já desisti, não aguento mais. Já fiz tanta campanha, fiz tanto propósito, já fiz tanto voto, já orei tanto pela madrugada.
existe presbítero Nilson. E às vezes, por um minuto, pela falta de paciência, pela falta do entendimento, por deixar a fé diminuir, de repente, diaconisa Flávia estava na hora de receber. E a pessoa abriu mão de todo aquele processo, de toda aquela vida que veio percorrendo, sacrificando, orando, jejuando, buscando. Aí chega lá na frente, faltando tão pouquinho, a pessoa desiste. E na hora de recomeçar, muitos não querem, porque recomeçar é mais difícil do que começar. Porque recomeçar faz você refletir por onde você já andou e vai ter que andar de novo. Recomeçar faz você entender o sacrifício que você fez, vai ter que fazer dobrado. E muitas vezes, ao invés de você deixar a fé, a esperança, a força da oração te impulsionar, você acha melhor ficar sentado e falar: ora por mim. Vocês oram por mim? Claro que devemos orar um pelos outros. Devemos. Mas a sua situação é um particular com Deus. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a voz do seu coração. Ele quer entender a sua disposição, o seu empenho. Ele quer entender melhor o seu desejo e atitude em dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu vou conseguir. E trazendo aqui um conhecimento para toda a igreja sobre a oração. O nosso tema é a oração vitoriosa. A gente vai entender que esse movimento da oração, o que é o movimento da oração? Porque hoje, graças a Deus, o mundo está muito mais informado. Então hoje você encontra orações online, você encontra orações em redes sociais, em televisões, em programas. Pessoas que hoje vivem no telefone orando por alguém. Ele fez um propósito para isso, para cuidar de você em oração. Então esse é um movimento. Qual movimento? Um círculo de oração, que é o grupo de orações da igreja, o grupo de intercessão. Então esses são os movimentos. Então esse movimento ele começou a surgir lá na década de 70. E ele vem evoluindo, vem crescendo. E no estudo vai dizer que a qualidade da oração, ela tem crescido de acordo com a quantidade. Isso é outro ponto interessante que eu achei nesse estudo, porque muitas vezes você quer dizer que tá bom a qualidade não, que não sei o que, às vezes a qualidade talvez não. Qualidade e quantidade tem que andar junto. A qualidade e quantidade tem que andar junto, porque isso faz aperfeiçoar. Então o estudo vai dizer que a qualidade da oração, ela tem aumentado de acordo com a quantidade que ela tem existido. E hoje, nesta noite, eu quero perguntar para você: qual tem sido a sua oração? Será que você tem orado muito, mas você tem deixado ignorar a qualidade que ela deve ter? Ou você está preocupado só com a qualidade? Eu vou orar bonitinho, bem assim, certinho, mas é só 5 minutos. Amém. Mas você vai ficar a vida toda nos 5 minutos? Tem um texto que eu quero compartilhar com a igreja hoje também, junto com esse de Elias, aonde Jesus estava no Getsemane orando, clamando ao Senhor. E esse texto ele tem um detalhe ali, que quando eu li uma certa vez sobre Jesus levar os seus discípulos com ele, ali para orar e vigiar, ele foi 3 vezes falar com os seus discípulos. E a fala para eles foi assim: nem por uma hora. Nem por uma hora. Vocês podem velar comigo, vocês podem orar comigo, vocês podem ficar atento comigo, vocês podem vigiar comigo. Então, de repente, dentro daquela situação da parte humana de Jesus, o mínimo para ele era 1 hora. Então vamos avançar, meu irmão. Você que está aí no processo de 5 minutos, aumenta para 10. Está no processo de 10, aumenta para 15. Sacrifica a sua carne, tenha tempo maior com aquele que te guarda, com aquele que te protege, com aquele que te ama, com aquele que deu a vida por você, com aquele que não mediu tempo, não mediu esforço, não mediu nada para resgatar você, para te dar vitória, para alcançar seu lar, para alcançar sua família. A qualidade da oração, ela tem
dobrar o seu joelho adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é só Deus, que Ele é perfeito, que Ele é altíssimo, que Ele é único, que Ele é todo poderoso. Na oração você tem que se humilhar. Tem muitas vezes, muitos de nós somos arrogantes na oração. Esse texto de Elias, eu aprendi com ele, com esse homem de Deus, que a gente não tem que ser arrogante com o Senhor, Marco. A gente não pode ser aquela pessoa na oração que desafia Deus. Porque em nenhum momento Elias desafiou Deus, irmã Terezinha. Elias, ele desafiou, foi o povo. Elias, irmã Clara, ele desafiou a situação em que ele encontrava. Ele falou o quê? Profetas de Baal, vem, prepara aí o holocausto, prepara o sacrifício, prepara o seu altar, coloca aí o animal aí em cima aí do sacrifício, do altar aí, vai clamar o seu Deus. Ele desafiou. Faz as suas orações, clama, grita. Eu quero ver se ele vai te ouvir. Olha, que homem atrevido, que homem corajoso, que homem valente. Você tem coragem de falar assim para a sua situação? Você tem coragem de falar isso hoje dentro da sua casa com algum problema que você está enfrentando? Ei, continua aí, meu filho, que vai chegar um momento que, meu Deus, vai entrar nessa causa e você vai ser repreendido pelo poder de Jesus Cristo. E ele falava, clama mais, ei, clama mais, busca. Ei, vocês estão falando muito baixinho, ele pode estar dormindo e não vai te ouvir. Esse Elias me deu uma coragem. Eu amo orar. Depois que eu fiquei estudando esse texto, meus queridos, eu fiquei mais apaixonada ainda pela oração. É muito lindo você ter intimidade com Deus, saber que Ele é um amigo fiel, irmão Fábio, e que na hora que você abre a boca para falar com confiança e com fé, ei querido, pode ter 400 Baal, pode ter 1000 profetas de Baal, pode ter um campo de batalha, pode ter um salão de macumba, pode ter uma esquina de feitiçaria, pode ter uma multidão de inveja, pode ter o tamanho que for do problema e da muralha, você não vai ter medo, você não vai ficar com receio, porque você sabe que o grandão está contigo. Glória a Deus. Você sabe que aquele que não dorme está te vendo. Você sabe que aquele que não dorme está te ouvindo. Mas Elias, ele era atrevido por quê? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Muitas vezes o crente não conhece o Deus a quem ele serve. Ele entra numa situação, mas entra com medo, entra com receio, entra assim, ó. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, eu estou com medo. Aí chega diante da situação, você fica assim, ai Jesus, me ajuda, mas não me ajuda de medo, não é uma ajuda confiante. Ei, cheguei, Jesus está comigo. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou consagrando, eu sacrifico o meu sono, eu faço campanha pela madrugada. Ei querido, pode falar, pode se levantar, pode fazer o que você quiser, pode fazer oração contrária, pode fazer despacho, pode jogar a palavra contrária, sabe por quê? Porque eu estou assim ó, com o meu Jesus. Glória eu estou coladinha com Ele. Aleluia. É assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que parar de ser crentes medrosos. Meu Deus, você viu misericórdia que a pessoa de sangue de Jesus tem poder. Não gosta de passar pedeca, vai me olhar, vai jogar uma olhada. Ei! O que está sobre você é o olho que tudo vê. Aleluia, Deus. Crente medroso é porque não ora. Crente medroso é porque não conhece o Deus a quem serve. Crente medroso é porque não tem intimidade com Ele. Crente medroso é porque não tira tempo para falar com Ele e ouvir Ele falar com você. Elias era íntimo com Jesus. E ali aquele povo ficou lá, orando, gritando. Aquele povo, eles tinham um costume, na cultura deles, de derramar sangue, fazer cortes. Que heresia! Que Deus é esse que é que você se corta para derramar sangue na terra, sendo que é Ele que morreu e derramou o sangue dele na cruz do Calvário? Foi Ele que deu o sacrifício dele por mim e por você. Ele não quer que você fique fazendo cortezinho aí não, querido, na sua carne, na sua pele, para derramar sangue, não. Ele quer ver a sua fidelidade, Ele quer ver a sua amizade
quê? Sacrifício de tolo, clamando por alguém que não ouve, que não vê, que não pode nada fazer. E Elias chegou, aleluia, falou assim: ei, agora é minha vez. Chega diante da sua situação agora, do seu problema, do seu desafio, e fala: ei, chegou a minha vez. Até aqui você me desafiou, até aqui você afrontou, até aqui você veio até a mim, até aqui você quis fazer o que quis, mas agora chegou a minha vez. Sabe o que fez Elias na diferença daquele povo? Aleluia. Atos proféticos. Quem crê em ato profético? Glória a Deus. Profetiza na tua casa. Aleluia, Deus. Faça atos proféticos, crendo que o Senhor vai te responder. Escreva cartas para o Senhor. Use o óleo ungido. Beba a água ungida, orada ali, consagrada ao Senhor. É atos proféticos. Pega a sua carteira de trabalho e apresenta diante do Senhor. É ato profético e fala: Senhor, assina aqui para mim. Pega aquele exame que você está com medo de mostrar para o médico e mostra para Deus primeiro. É ato profético. Pega a certidão do seu casamento e de repente você está aí vivendo uma situação atribulada e apresenta para Deus. É ato profético. Glória a Deus. Pega aí o seu diploma e fala: Senhor, eu estudei, eu fiz a minha parte. É ato profético, vou apresentar para o Senhor. Abre minha porta, Deus. Elias fez ato profético. Ele pegou 12 pedras simbolizando o povo de Israel, as 12 tribos de Jacó. Quando ele se ajuntou aquelas pedras, foi trazendo a união, foi trazendo a unidade, foi trazendo a concordância, foi trazendo a comunhão, foi trazendo de volta a aliança do povo para com Deus. Ei, não quebre a sua aliança com Deus. O ato profético que ele fez ali em primeiro lugar foi voltar o desejo do coração de estar em comunhão com Deus. Não adianta você querer orar se você não tem comunhão com seu irmão. Não adianta você querer orar se você não tem unidade dentro da tua casa. Não adianta você querer orar se você não está conectado, aliançado dentro do seu ministério, na tua igreja, com a sua liderança. Primeiro você tem que preparar o local, você tem que preparar o lugar. Aleluia, Jesus. Deus responde a oração de quem já preparou o ambiente. Quantas pessoas de repente estão pedindo um carro, e aí, você já tirou sua carta? Elias, ele preparou o ambiente, ele mudou o cenário. Aonde era seco, meu filho, ele fez um córrego, ele fez um rego e mandou tacar água. Ei, derrama água, derrama água, derrama água. Sabe o que eu entendo com isso? Ei, Elias falou assim: ei, possível eu faço. Está sequinho aqui, o carneiro já está aqui, eu taco aqui o fogo, o negócio já vai lastrando. Mas não, ele desafiou, porque ele sabe que o meu Deus coloca fogo na água, o meu Deus abre o mar vermelho, o meu Deus ressuscita o morto. Ele fez ali a prova de que o Deus dele é um Deus do impossível. Para de achar que esse problema é grande, para de achar que essa situação é impossível, porque o Deus que você serve, ele resolve tudo, ele muda tudo, ele manda fogo do céu, ele consome toda a água. Muda o cenário, muda o ambiente. Elias mudou aquele cenário. Estava tudo seco, não, desse jeito não, tá doido ele? Que Deus é esse? Está tudo seco, é fácil pegar fogo onde está seco, não é não, minha Terezinha? Quando o negócio está tudo seco aí, tem vezes que pega fogo do nada, não? Você passa na mata aí, passa no mato. O que aconteceu? O menino estava tão seco, mas tão seco que a natureza fez pegar fogo. Ele não estava ali pelos olhos. Ele não estava por ali, vivendo por aquilo que ele pode ver. Elias estava ali pela fé, ele estava desafiando a situação que estava ali impossível aos olhos do homem. Manda colocar água, muita água, eu não quero pouquinho não, tá? Eu não quero só que fique com uma manchinha molhada não. Ei, desafia aí seu problema. Desafia aí seu crescimento espiritual. Eu não quero só ficar mais ou menos não.
Eu quero muito. Eu quero avançar na presença do Senhor. Eu quero crescer dentro do meu ministério. Eu quero fazer o melhor para o meu Deus. Para de pensar e se preocupar com o outro. Preocupa com Deus. Porque quando você faz para Ele perfeitamente, automaticamente você vai agradar aqueles que também estão dentro da mesma visão. Tem muitas vezes que você deixa de fazer algo extraordinário porque você fica com medo de alguém. De repente você deixa de avançar porque você está preocupado com o que vão falar de você. Primeiro é Deus, querido. Faça por Ele. Desperta o olhar dele para você. E isso tudo vem da oração, porque a oração, ela exige ação. Tem gente que acha que orar é só você dobrar o joelho e ficar horas e horas. É maravilhoso. Eu tô doida para ver um calinho no meu joelho, igual minha avó tinha. Minha avó tinha um calinho tão bonito no joelho que todo mundo sabia que ela era mulher de oração. Eu todas as vezes eu fico olhando, cadê o meu calo? Mas eu acho que os hidratantes de hoje em dia, acho que deve ser muito poderoso, hidrata bastante. Eu gosto de ficar horas e horas orando. Quanto mais eu oro, mais eu quero orar. E eu tenho certeza que vocês também que gostam de orar, sente esse desejo, sente esse amor pela oração. Mas não adianta, minha irmã, eu ficar 3 horas orando, se tudo que Deus me pede ou me orienta para fazer, eu não tomar atitude. Situações pela oração tem que ter ação, tem que ter atitude. Nosso pastor está aqui. Nosso pastor é meu marido. Olha que lindo, né? Eu vivi parte da vida dele, na conversão dele, que eu falo que isso que é resultado daquilo que quando você quer, você consegue. Quando ele estava no processo de libertação, ainda eu creio que nem todos sabem da história dele, mas a história dele é uma história extraordinária. Quando ele decidiu mudar de vida e falar: a partir de hoje eu sou um homem de Deus, não vivo mais no pecado, não vivo mais na prática, não vivo mais nos vícios das drogas, não vivo mais sendo escravo de Satanás, eu vou mudar. Sabe o que esse homem fazia? Ele entrava para dentro do quarto, pegava a Bíblia, ficava orando horas e horas e lendo a Bíblia, justamente no tempo da abstinência. Ia adiantar se ele ficasse orando e depois levantasse e fosse pro boteco? Ia adiantar ele ficar orando e depois usar droga? Ia adiantar ele ficar orando depois que levantasse e fizesse as mesmas coisas? Não, oração é atitude, é mudança de comportamento. Oração tem que ter ação, orar e agir. Você tem que decidir quem você quer ser, o que você quer fazer. Qual é a resposta que você quer ter dentro da sua oração? Não adianta você fazer sua oração, mas na hora de agir você não ter coragem. Não adianta você orar e na hora de você mudar. Ah, não, quero mudar não. Misericórdia, tão bom assim. Eu vou lá, faço minhas orações. Estou aqui vivendo nas minhas práticas. Estou vivendo aqui no meu dia a dia do mesmo jeito. Não, tá muito fácil, tá desse jeito, tá do jeitinho que eu quero. Mas não é assim. A oração, ela vai te ensinar que não é do jeito que você quer. Jesus disse na Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus estava no seu maior momento de tristeza, de angústia, de agonia. Quantas vezes nós nos encontramos no estreito, aonde a situação vai te apertando, vai te sufocando, ao invés de você avançar mais, se aproximar mais de Deus, você fala: não aguento, eu volto, eu desisto, eu não quero, eu não aguento. Mas Jesus, ele estava ali transpirando sangue, o sangue ficando ali no monte, na terra, no chão, e ele falando: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes você está aí no sofrimento de uma perda, de uma solidão, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma afronta, de uma ofensa, e
E você está aí, Senhor, se for possível, passe de mim, Senhor, esse cálice. Senhor, se for possível, me tira dessa situação. Quantas vezes nós falamos isso? Só que a gente não consegue, a maioria das vezes as pessoas não conseguem manter essa oração fiel. Porque quando vai apertando ainda mais, você perde as forças, você não quer mais continuar no processo, não quer continuar mais no propósito. Você acha que não está dando certo porque a angústia aumentou, porque Jesus, naquele momento do Getsemane, a angústia dele só foi aumentando, porque ele foi sentindo a dor da morte, a dor da cruz. E a angústia dele, a agonia dele foi aumentando, e ele pedindo, suplicando ao Pai. Só que a oração de fé é a oração que eu, Obreira Ende, Obreiro José, igreja, Genilson, todos nós devemos ter. É a oração da fé. A oração da fé vai entender que você tem que crer que a vontade dele tem que prevalecer na sua vida. E muitas das vezes a vontade do Senhor, naquele momento, não é a sua vontade. Não é o que você quer, não é do jeito que você quer. Porque Jesus, naquele momento, ele sentiu vontade de não ir para a cruz. Naquele momento, Jesus, ele estava pedindo permissão ao Pai se ele podia deixar a cruz. Deixar de viver aquele sacrifício, aquele propósito. Mas ele fala, mas todavia, aleluia, Glória a Deus, aleluia. aleluia, mas todavia, não seja como eu quero. Glória a Deus. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória a Deus. Oração de